Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente e mais um vídeo que a gente tem aqui. Hoje eu trago uma demonstração simples de um código que eu fiz, né? E esse código ele tem a função de gerar números aleatórios para os jogos de loteria, né? E aí, dentro desse código, eu implementei 4 funções específicas para os 4 principais jogos de loteria que a gente tem aqui na nossa loteria da Caixa Econômica Federal, eu fazendo propaganda, né? E vamos lá, né? Aqui está o código que eu vou disponibilizar no GitHub novamente, juntamente com o esquemático do que foi feito aqui. Eu estou utilizando a placa do Node MCU, né? Que tem um ESP8266. Aqui eu não utilizo nenhuma função avançada de Wi-Fi, nada. O objetivo principal é utilizar mesmo alguns botões. Tem uma tratativa de debounce em uma das funções que está lá no final, né? Aqui estão as principais funções prototipadas, né? Aqui em cima, onde eu vou grifar agora, a gente tem os jogos específicos e essa função botão pressionado é onde trata o debounce de cada botão aqui. Então, sem mais enrolação, eu vou demonstrar para vocês. Eu iniciei aqui, dei um reset, né? Eu acabei tampando a câmera. E aí, ele inicia, a principal interface de comunicação é o terminal serial. E essa é a minha telinha aqui embaixo. Minha tela principal, né? Ele fala gerador de números de loterias e tal, os 4 jogos que eu implementei as funções. Então eu vou começar demonstrando para vocês o jogo da Mega Sena. Aqui eu tenho o botão esquerdo, cima, direito, baixo, voltar e enter, né? Confirmar. Então, para entrar no jogo da Mega Sena, que está à esquerda, eu vou clicar à esquerda. E aí ele abre uma outra telinha especificando o jogo, falando quais que são as políticas, né? Entre 6 e 15 números, isso vai do seu bolso, quanto que você pode pagar. E fala para a gente informar para ele a quantidade de números que a gente quer e na sequência pressionar o Enter, né? Então, por exemplo, eu posso ir de 6 a 15. Se eu continuar pressionando, não vai somar, mesmo que eu segure e tal, porque a função trata isso. E também não consigo colocar números menores do que 6. Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente, dizendo que eu tenha dinheiro para jogar 15 números, né? Eu seleciono a quantidade e depois eu dou um Enter, né? E aí eu vou ter a quantidade, essa função do Mega Sena ele tem um random máximo de número 60. Então, esses dois valores, tanto 15 quanto 60, ele vai ser colocado lá no meu método e vai ser gerado um aleatório. Então, eu pressionei aqui, ele me gerou um array de números aleatórios de quantidade que eu especifiquei. De 1 a 60 é o meu range. Então, ele me traz de maneira todos os números diferentes, né? E ordenados do menor para o maior. Essas funções podem ser vistas dentro da struct e vai estar no código também. Então, depois que eu gerei, se eu quiser jogar novamente um outro jogo ou o mesmo jogo, eu posso apertar no voltar, ele vai para a minha tela principal. E, por exemplo, o jogo da Lotomania é um jogo curioso, porque ele são só 50 números, né? Eu tive que aprender as regras dos jogos para fazer isso. Só que, por exemplo, imagine que você queira jogar 10 números e precise só de 40. Então, você especifica 40 aqui, né? E você tem 10 números. Então, você quer complementar. E aí, você vai no 40, pede para gerar. Ele vai gerar para você. Aqui no menuzinho, pode ver que tem uma separação de 10 em 10, né?
ali em cima. O primeiro está um pouquinho mais estreita, a primeira linha, porque a gente tem números de apenas um dígito, né? Mas todos são 10. Né? E voltando novamente, aí a gente tem o jogo da Lotofácil, que é um jogo também muito curioso, porque o range máximo aqui do random é de 1 a 25, né? Só que você pode chegar a 20 números jogados. Então, a função roda muitas vezes para gerar um aleatório não repetitivo. É claro que por causa que o ESP trabalha com uma frequência relativamente alta, né? A gente nem sequer nota isso. Mas a função realmente roda muitas vezes porque aqui o range é muito menor, né? Então, por exemplo, 20 números de que eu quero gerar de 1 a 25. Então, ele vai gerar esses 25 números aí. Desculpa, esses 20 números aí. E por aí vai. O último que eu não demonstrei ainda foi o da Quina. O da Quina está aqui, né? Aí são válidos jogos de 5 a 15, né? Ele sempre inicia com o meu número mínimo. E aí, eu não lembro qual é o random máximo. Deixa eu ver aqui no jogo Quina. Deixa eu ver. Mega Sena. Quina. O random máximo que eu vou passar para ele é 80. Tá vendo aqui, ó? Ok. Então, por exemplo, eu vou escolher 10 números de 1 a 80. Aí ele vai me escolher esses números aí. E é isso, gente. O código, como eu disse, eu vou disponibilizar no GitHub. O esquemático também é bem simples, né? A brincadeira legal aqui de se fazer é tanto o debouncing, tanto trabalhar um pouquinho com a função do random. Pode ver que eu criei aqui, iniciei o meu objeto lá da struct, e aí eu chamo o método aleatórios que está dentro dessa struct. E aí eu forneço para ele dois parâmetros, né? Que tanto é o valor de dezena, que é o valor que eu especifico aqui, e aqui cada jogo tem o seu random máximo. Então, você vê aqui do Quina é 80, se você for para o Mega Sena já é 60. Né? E aí ele me gera e já imprime lá em cima mesmo, dentro desse método. Depois volta para cá e finaliza. E aí eu posso voltar para o menu principal. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Fica à vontade para comentar, para modificar, para achar no GitHub. E é isso. Muito obrigado e um abraço. Valeu.